Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio onde nós traremos aqui para vocês mais um convidado inédito. E hoje um convidado aqui da terrinha, né? Cearense da Gema, que nós vamos já apresentar para vocês, tá? E já queremos pedir para você deixa o like por conta, né? Que com certeza você vai gostar muito desse episódio e desse convidado de hoje. E também se inscreve no canal. Você vai ajudar bastante o Atos, além da sua oração, da sua intercessão pelo nosso apostolado, você se inscrevendo no canal. Porque você sabia que tem muita gente que nos acompanha, assiste aos episódios, mas não é inscrito ainda no canal. E isso faz muita diferença. Então, antes de começar a assistir aqui, ó, rapidinho, vai lá, aperta o botão aí, inscrever-se. Isso, vai lá, inscrever-se, para você ficar inscrito no canal do Atos Podcast. Combinado assim? Show, maravilha. Queremos anunciar aqui os nossos patrocinadores. Falamos diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará, em nome de Normatel Home Center. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. O QR Code está aqui na tela. Você vai acessar o Instagram da Normatel, onde você pode conferir todas as ofertas, os endereços das mais variadas lojas que a Normatel possui aqui em Fortaleza e região metropolitana, mas também já está em outros estados, hein? Normatel crescendo aí para ser a maior do Nordeste, né? Com uma vasta gama de material, onde você encontra tudo para sua reforma ou construção, sempre as melhores marcas com os melhores preços, tá? E o excelente atendimento, estacionamento maravilhoso para você comprar todo o seu material, ok? Segue aí a Normatel Home Center. Bezerra Oliveira, tudo para autopeças, motopeças e também automação industrial. Bezerra Oliveira, uma empresa genuinamente cearense, deixando um legado incrível aí ao longo de décadas. Tá? Uma empresa sólida e que oferece para você tudo em autopeças, motopeças e automação industrial. Segue também aí a Bezerra Oliveira. Divina Comida Restaurante, aquela opção divina, né, para a sua gastronomia, com self-service bastante diversificado, um cardápio maravilhoso, um espaço muito bom para você fazer aquele almoço de negócio ou se confraternizar com amigos, familiares, também num espaço climatizado. Enfim, Divina Comida, aquela opção com uma comidinha de gosto caseiro e divino, tá bom? Então você não perde por experimentar e conhecer o Divina Comida. Segue aí que o QR Code também está na tela, tá? E, por fim, mas não menos importante, Felipe Rabelo Imóveis. A sua imobiliária vai pegar na sua mão e vai levar você para realizar um grande negócio jurídico, um negócio imobiliário com segurança jurídica, tá bom? Então, se você quer adquirir ou vender um imóvel, entre em contato aí pelo QR Code que está na tela, fala com o time da Felipe Rabelo Imóveis, você vai ser muito bem atendido e assessorado na sua negociação imobiliária. Tudo bem? Então segue todo esse pessoal aí que é gente que apoia o nosso apostolado, tá bom? E por fim mesmo, nós queremos falar da pós-graduação em Doutrina Social da Igreja da Faculdade Católica de Fortaleza, coordenada pelo querido Padre Deusimar Andrade, um excelente curso, primoroso. O Padre Deusimar está coordenando com todo o esmero, montando, né, as disciplinas com professores renomados. Então você não pode perder essa oportunidade. Você que é agente de pastoral, liderança dentro da igreja, né, você é sacerdote, né, religioso, ou mesmo se você é um curioso, estudioso, querendo aprender mais sobre esse tema tão relevante que é a doutrina social da igreja. Então vai ter o link para você tirar todas as dúvidas aqui na descrição desse vídeo e você pode conferir tudo sobre essa pós-graduação maravilhosa ofertada pela Faculdade Católica de Fortaleza. Ok? Foi tudo, né, diretor? Ok, então. Gente, estamos aqui hoje com Flavinho Ferreira. Flavinho, seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida a todos aqui, Matheus, você, Neto. Gente, Flavinho Ferreira é casado, pai de 4 filhos, empresário, cantor, instrumentista, candidato ao diaconato permanente. O homem é polivalente, é multi, é meu colega da escola diaconal.
Alegria, né? A escola tem muita gente. Rapaz, mais de 140, cara. 141 candidatos. Assim, veio 141. Trouxe esse estímulo novo aí. Animou, viu? Mas tá bacana mesmo, tá bacana Tô mesmo. gostando, assim, o pessoal não falta, né, cara? Parece que cada reunião... Vem mais gente. Aumenta. Mas, gente, só deixando claro que nós não somos ainda diáconos, nem somos ainda... só corrigir, né, Flavinho? A gente está no ano de discernimento, né? Vocacional, é um caminho vocacional esse ano, né? Esse ano de 2025, se você estiver assistindo esse ano. Né? E quem sabe, se Deus permitir, né, e tudo for confirmado, né? A gente ingressa depois propriamente na escola, né? É isso aí. Se formos aceitos... exatamente. E for da vontade de Deus, vai ser, né, Flavinho? Vai ser. Vai ser. Tudo que o Senhor coloca um propósito na nossa vida, se a gente colocar amor, acontece. Sem dúvida, meu irmão. E aí nós tivemos a alegria de nos encontrar, né, nesse ano vocacional, lá na Escola Diaconal, a gente se conhecer, né, que foi um dos presentes, está sendo, né, da Escola Diaconal, é a gente... Tantos irmãos que eu estou conhecendo, que a gente está se conhecendo, né? A gente já se separou, fez um grupinho a parte da música, né? Música, né, cara? Ministério de Música da Escola Diaconal. Da Escola Diaconal. Não, mas eu tô achando muito bom, cara, porque assim, a gente constata, a gente sabe que nós não estamos sozinhos, né? Mas é porque a gente fica muito ali no nosso mundinho, fazendo trabalho na nossa paróquia, ali na nossa região, e aí a gente acaba não conhecendo outras realidades, pessoas de outras paróquias e tudo mais, né? E a gente está ali com 141 candidatos, gente de toda a arquidiocese, né? De Canidé, de Cascavel, como a gente tem colegas, Beberibe. Né? Beberibe, da Serra lá e tudo mais. É muito bacana, né? A gente vê a igreja tão pulsante, né? A igreja é um grande jardim, né, cara? Flores de várias cores, vários cheiros, vários aromas, vários carismas. Assim, então você vê pessoas do Shalom, pessoas que caminham no Shalom. Eu sou da comunidade católica Anuncia-me. Minha fundadora veio até aqui, não sei se você lembra. Dona Lúcia Negreiros. Claro que eu lembro. Eu conversei com ela, gravamos aqui. A Dona Lúcia Negreiros, um forte abraço. Galera, confere aí, né, nos episódios do Atos, tem a Dona Lúcia Negreiros. Ela falando assim, sobre a comunidade. É um universo de carisma, de né? pessoas, de talentos também, né? A gente tem, na nossa música, são poucas pessoas que tem lá no grupo, né? Acho que tem umas 11 pessoas. Mas talentosos, Mas viu? são talentosos demais, né? O peão lá sou eu, sou o estagiário lá. E o Modesto também. Não, é sério, rapaz, o Marcelo tem uma voz boa, viu? Pois é. Forte abraço aí pra galera do Ministério de Música da Escola Diaconal. O Alexandre toca muito bem, né? O Alexandre, sim, demais. Toca muito bem. E ele é meu amigo. Assim, nós viemos da mesma paróquia, né? Que é da Glória, né? Glória, né? Padre Elano. A mandar um abraço pro Padre Elano. Padre Elano. Padre Elano e toda assim, a confiança que ele coloca em mim. Porque, assim, eu sirvo na paróquia da Glória, né? Me coloco como um paroquiano de lá. Mas, assim, embora eu seja consagrado de uma comunidade que ele começou lá, né? Acho que poucas pessoas sabem disso. Isso. O Padre Elano iniciou lá, né? Lá na comunidade católica Anuncia-me. Uhum. Então ele passou, acho que 8 anos que ele me contou uma vez. 8 anos. Agora, a Anuncia-me faz parte da região geográfica da Glória? Não, da Parangaba. Mas só que assim, eu estava muito próximo da Glória, a gente tinha feito uns retiros juntos, eu com o Padre Elano, e essa questão do diaconato permanente já estava no meu coração há muito tempo mesmo, assim, desde 2012, né? Eu era noivo, eu estava noivo da minha esposa, então eu senti uma vontade assim de ser sacerdote, aquela dúvida, né? Aquela dúvida. Vou para onde? Aí vou para onde? E já noivo, né, cara? Aí uma pessoa que me acompanhava disse: olha, por que você não vive a realidade de diaconato permanente? Aí desde aquele ano, 2012, que aquilo ficou em mim, eu fui caminhando, casei e esperei os 5 anos, aí comecei teologia, só que aí a teologia eu tranquei e depois voltei agora, né? Depois que entrou nesse caminho vocacional. Uhum. Então, reabri a faculdade e já estou, acho que terminando o 2º semestre lá. Show, maravilha. Só que eu já tinha feito, como já tinha feito antes, em outro lugar, eu só trouxe as cadeiras, né? Aproveitei as cadeiras. Flavinho, mas assim, tu começou a tua história lá na Glória? Assim, tu começou a caminhar lá? Ou... Não, na Glória foi, assim,
logo quando o Padre Elano assumiu a glória, um amigo servia lá, era pós-pandemia, né? 2021. E um amigo disse, eu estava um dia servindo na missa, e um amigo disse, olha, vai ter um retiro, cara, tu pode assumir esse retiro? Eu disse, é só em novembro. Ele disse, posso. Assumir na música. Na música, fazer a música do retiro. Então eu fiz a música do retiro, e conversando com o Padre Elano, eu falei do diaconato permanente, né? Aí ele disse, não, eu posso enviar você pela glória. Então, só que aí depois ele enviou, né? Mas ele pediu assim, agora você vai ter que ficar vindo para cá. Agora me ajude, né? Agora me ajude. Não, mas aí eu já ajudava, só aumentei a frequência, né? Entendi. Então, assim, tanto é que esse mês lá eu vou alguns dias. Não, e a Glória, cara, um negócio impressionante, os números da Glória, né? Impressionante. Assim, a quantidade de gente que serve lá, a quantidade de movimento, de pastoral, de tudo. Deus está sendo bem generoso com a Glória, assim. Que alegria, que alegria. E o Padre Elano também é incrível, né? O quanto ele se doa e o quanto que ele... a capacidade dele de liderar, delegando, né? Sim. Em várias frentes ao mesmo tempo, né? Várias iniciativas de evangelização. É incrível. Essa nova safra de padres, né? Que estão surgindo, né? O Padre Elano é uma delas, assim. Você vê que é um perfil diferente, né? De enxergar a liderança como um pároco, como simplesmente como um padre mesmo. Eles têm uma visão hoje diferente. Você percebe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Padre Tiago, que é o que coordena o vocacional. Tiago Cavalcante, né? É isso. O Padre Tiago, você percebe, eu fui essa igreja que ele é pároco lá em Jacarequara, eu fui a alguns... meu negócio é bem pertinho de lá. Ah, é? É. Tua fazenda lá de... A fazenda Criação de Camarão é bem pertinho. Uhum. Aí o que acontece? Ele, assim, eu passava por lá, por essa igrejinha, cara, estava bem acabadinha, né? Porque ela não era paróquia. Quando ele assumiu lá, aí ela foi elegida para ser... Paróquia São João Batista. Isso, é aquele que ele convidou para a gente ir lá tocar, isso, né? Então, hoje você vê que é uma estrutura totalmente diferente, assim, tá bem bonito, assim, a igreja. E você vê que é um perfil diferente, né? Também do próprio padre, né? Os padres de hoje. Uma busca diferente de evangelização através das mídias, através das redes sociais. Então, hoje, quando um padre assume essa postura para evangelizar, ele consegue chegar em lugares que ele não consegue ir pela pessoa dele, né? Ele só é um ser humano. Então, isso que a gente está falando hoje aqui vai chegar em pessoas que a gente talvez nunca veja na vida. Sim. É igual música, né? Você grava uma música, não sabe onde a música pode chegar. O alcance. Por isso que quem tem música, cara, não guarda. Pelo amor de Deus, bota para fora essa música. Tem que dividir. Tem que dividir. Um exemplo é essa música. A gente vai falar sobre isso, mas já antecipa. Essa música que eu gravei com o Dom Gregório. Ela estava guardada há 5 anos. Foi mesmo? 5 anos. Eu fiz na pandemia. Como é mesmo o nome, Flavinho? O nome é Pai das Misericórdias. Certo. Então, é uma música que trata do evangelho do filho pródigo. Certo. Só que, quando a gente tem uma visão mais teológica dessa parábola, que ela só está no evangelho de Lucas. Né? O filho pródigo só está lá nesse evangelho. Então, o que acontece? Esse evangelho, ele deve ser... A gente olha muito como o filho pródigo. Mas, na realidade, quando a gente olhar, se a gente tiver um olhar mais teológico da parábola, ela fala mais do pai, dos sentimentos do pai. Né? Então, por isso que eu quis colocar Pai das Misericórdias. Embora a gente conheça muito como a parábola do filho pródigo. Né? Então, eu quis colocar como Pai das Misericórdias, pelo que a própria parábola é mesmo. Sim. Ela fala do pai ali. Fala muito. Jesus está falando, olha, você estava em pecado, mas Deus tá louco para que você volte. Isso. Então, eu fiz a letra... Nasceu há 5 anos essa música. Foi. Eu fiz a letra em 2020. Aí eu tem um grupo chamado Novos Talentos Católicos, NTC. Tem quase 400 músicos nesse grupo. No Brasil todo. Tá. Aí tem uma pessoa que falou lá, quem tiver música aí que precisa colocar uma melodia, o nome dele é o... Ai, meu Deus. Abreu. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tranquilo. Aí tu postou lá. Aí ele falou, disse, quem tiver alguma música para poder
colocar uma melodia. Aí eu falei com ele, tem essa música aqui e tal. Mandei para ele e aí ele depois... Ele é especialista em compor melodias, é isso? Não, ele é músico. Não sei se ele é especialista em compor melodia, mas ele me ajudou nessa música e ficou muito legal a melodia assim que ele colocou. Então a gente... Everton Abreu. Um abraço, Everton. Se você assistir esse programa, um abraço para você. Então a música é uma parceria, né? É uma parceria. Você escreveu a letra? Escrevi a letra, ele fez a melodia. E aí ficou guardada desde 2020. Ela foi toda feita em 2020. Tá. Ali, né, ali no meio da pandemia mesmo. Uhum. Naquelas homilias que tinha na televisão, a gente não estava participando de missa presencial. Então eu estava assistindo a missa, acho que era da Canção Nova. E o padre fazendo a homilia, toda a exegese do Evangelho. Aí eu comecei a escrever o rabisco num pedaço de papel, não foi nem numa folha. Foi um pedacinho de papel. Escrevi. Veio a inspiração na hora, tem que registrar na hora. Tem que fazer na hora, cara. Não esquece. Eu já tive muito problema com isso. E uma vez um padre disse: meu filho, quando você tiver inspiração, grave logo, escreva logo. Corre e faz logo, né? Não, hoje é mais fácil porque a gente tem um celular, você pode até... você pode gravar, né? Mas no caso eu estava escrevendo na letra. Não, mas você pode podia, né? ir falando a letra, né? Aí eu fui escrevendo aqui bem rápido, escrevi tudo. Aí a letra ficou bem assim, repartida, 3 versos, 4 versos. E saiu de uma vez? Saiu de uma vez. De uma vez mesmo, assim, foi uma tirada só. Aí escrevi, e agora? Como é que eu canto essa música? Aí eu disse, não, deixa aqui, uma hora Deus vai fazer alguém aparecer para poder dizer como é que ela vai ser cantada. Certo. E aí apareceu o Everton, mandei para ele e vi a melodia. Tá, mas mesmo assim com a melodia tu deixou lá, quietinho. Deixei. Aí como é que ela saiu? Como é que ela ressurgiu? Assim, ano passado eu lancei 3 músicas, 2024. Tu tem quantas ao todo já? Compostas? Autoria tua? Não sei. Assim, o cara perdeu a conta já? Não são tantas, mas não passa de 50, mas também não é menos que 30. Fica nesse universo aí. Aí o que acontece? Porque, tipo assim, lá em casa a gente tem uma veia muito poética, né? Minha mãe fazia muita poesia, meu tio também, ele lançou até livro e tal, publicou livro. Então tu já tem essa veia artística aí de família, né? Isso, de escrever poesia. Eu tenho um irmão também que ele escreve. E a gente, assim, sempre teve essa facilidade de escrever. Tanto é que tem gente que liga para mim e pede uma música. Acho que a galera hoje não pede mais porque tem o ChatGPT para ajudar. Mas um tempo atrás o pessoal pedia, faz uma música aí falando sobre o tema tal. Legal. Eu ia e escrevia sobre aquela música. Então, tipo, escrevi a música, deixei guardada e o projeto. Pronto. Ano passado eu lancei 3 músicas, que é engraçado que até a primeira música que eu lancei foi a última música que eu tinha composto naquele ano. Tu começou de trás para frente. De trás para frente. Aí eu lancei a primeira música, chama Faz um Milagre em Mim, que é uma música de adoração. Aí a segunda música que eu lancei foi Eis aí Tua Mãe, que é a música que eu fui em 2022 até as semifinais. Já tem não uma música chamada assim, com esse nome? Faz Milagre em Mim? Tem, que é evangélica. Lá daquela... evangélica? Do Zaqueu, né? Faz um milagre. Sim. Tem aquela. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito. Outra, né? Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Na verdade, essa música Faz um Milagre em Mim, porque tem nela a fala, Faz um Milagre em Mim. Depois, quando eu coloquei assim, eu vou colocar esse nome. Aí eu lembrei, né? Pô, tem Zaqueu lá também, que é do Regis Danese. Danese. Aí ele... Mas eu coloquei. Tu registrou tudo? Não, tudo registrado, Sim. Né? Você ainda consigo receber algum direito autoral já da música. Uhum. Aí eu peguei essas 3? Gravei essa, fiz o clipe também dela, aí depois lancei Eis aí Tua Mãe, que foi em parceria com a Eliana Ribeiro, também fiz o clipe. E por fim, lancei Micael e gravei lá na Canção Nova, assim, até uma... Eu vi essa. É uma música que São Miguel teve muita influência ali. Não foi força minha, mas São Miguel, assim, abriu as portas ali. Porque a Canção Nova não grava ninguém que não seja da Canção Nova. Né? Porque ela já tem muito artista. Não tem como abrir o estúdio para muita gente.
E lá eles abriram essa sessão para mim. Então, o cara, a pessoa que faz os arranjos das minhas músicas, o nome dele é Samuel Ferreira. Eu sei. Aí o Samuel pediu e eles cederam. Legal. E eles ainda fizeram assim, ainda gravaram um clipe para mim. Massa, cara. Foi aí assim. Aquela turma toda tocou contigo? O Samuel, Isso. O Samuel. Não, da guitarra lá, como é o nome dele? É o João Abreu, que estava na guitarra. O baixista é o Samuel, que está no clipe, né? Ah, tá. O baterista que está lá, o Rafael Esperança. E o tecladista, eu acho que é Kleber, o nome dele. Ah, tá. É porque tinha outro que tocava com dunga. Não, é o Rosa. Cabelinho aqui. Sei. Eu esqueci o nome dele agora. Alguma coisa rosa. Esqueci. E tinha um Sapo também, né? Que é o maestro. É. Mas ali é a banda do PHN, aquela banda que tá lá. Tá. Então a banda PHN fez o clipe, apareceu no clipe lá comigo. Massa. Então, Massa, cara. Foi uma experiência bacana, né? Muito. E eu gravei tudo lá uma semana antes do PHN do ano passado. Certo. Né? Então foi uma situação assim que quando eu cheguei estava assim bem cansativo, né? A organização do PHN, o próprio antes da gente gravar, a gente estava rezando e na oração o Peter falou: "Ô Flavinho, essa música veio num momento assim muito assim de necessidade nossa, porque a gente está nos finalmente da organização e está muito pesado, então ela veio como um refrigério. Um refrigério ali daquela situação que eles estavam, né? Então, São Miguel agiu muito nessa canção, né? E tudo se aconteceu. Ela foi lançada na metade da Quaresma de São Miguel. Ali acho que a Quaresma de São Miguel começa dia setembro, né? É de agosto. De agosto para setembro, né? Isso. Então ela foi lançada mais ou menos ali dia 30 de agosto, mais ou menos na metade. É dia 15 de agosto que começa, né? A Quaresma. Então foi mais ou menos ali dia 30 de agosto que foi lançada. Aí depois dessa... Aí foi o projeto que eu tinha escrito em 2023. Essas 3 músicas, 3 clipes. Para 2025, eu tinha feito um projeto que era um EP de 5 músicas, feito com a Lei Rouanet. Tá. Então, escrevi o projeto, a Lei Rouanet, né, com a ajuda de um amigo lá do Shalom, o Erley. Então, a gente conhece o Erley? Meu amigo, eu gosto demais dele. Um abraço, Erley. É muito generoso, Erley. Demais. Toda dúvida que eu tenho, ele responde, ele ajuda. Ele é uma pessoa, assim, assim demais, né? Está no meu coração. A Erley me ajudou a escrever esse projeto, a gente mandou e foi aceito. Só que aí eu comecei a ficar doente. 2025 já comecei dia 31 de dezembro, ou seja, de 2024. 2024. Eu tive uma pedra nos rins e tive que me operar. Sim, macho, aquela história, tu falou pra gente, tu é doido, cara. Aí o que acontece? Me operei, aí passei aquele tempo ali que você... Eu estava com aquele duplo J, né? O catéter duplo J. Aí eu fiquei com ele uns dias. Aí, quando você vai tirar, tem que meio que fazer outra cirurgia, que você faz uma internação. Terrível. Aí, anestesia e tal, e tudo, aí tira. Aí, depois, outro tempo de recuperação. Aí, isso foi em janeiro. Então, eu passei janeiro todo nessa situação. Aí, ficou fevereiro. Quando fevereiro, me recuperando já não... O projeto da Lei Rouanet tinha dado uns problemas de atraso pelo próprio site, não era nem... O projeto já tinha sido enviado, só a demora da resposta. Aí eu disse, cara, eu tenho que lançar uma música para não ficar esse vácuo grande. Uhum. Então eu fui rezar e veio o Pai das Misericórdias. Tá. Eu disse, poxa, eu vou gravar essa música então. Aí, beleza. Arrumei uma pessoa para fazer o arranjo, que é o Sérgio, da Mamute. Um abraço, Sérgio, se estiver assistindo, se um dia assistir a gente. Ele acolheu o projeto, então a gente sentou para fazer e eu fiquei pensando o que é que a gente poderia fazer, como é que seria a arquitetura da música, né? Aí eu rezando, eu pensei, tem que ter uma música de um pai. Eu vou colocar um padre, não. Aí, e o senhor, eu percebi uma demora do senhor responder, cara, ali. Aí quando um dia foi assim, fulminante a resposta.
é essa pessoa. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nele? Dom Gregório. Dom Gregório. Como é que eu vou chegar nele? Tu já tinha tido contato com ele? Não, tinha falado com ele de maneira ainda. alguma. Nunca tinha tido contato com ele. Aí, ele tinha tido contato de quê? Ele foi celebrar uma missa na minha comunidade, mas, tipo assim, o contato era ele lá em cima do presbitério e eu lá no fundo. Só visual, né? Só visual. Nunca falei, nunca troquei uma palavra, né? Tá. Então, eu fui numa missa que ele tava. Eu disse, agora é agora. Aí eu cheguei e disse, olha, quando terminou a missa, ele foi assim, foi para um canto. Eu contei para ele, olha, eu me apresentei, disse, olha, eu sou cantor e tal. O senhor gostaria de participar de uma música comigo? Cara, ele foi assim, ele nem titubeou na resposta, ele só disse sim. Aí, oxe, é tão fácil assim. Não, ele é muito acessível. Aí eu disse, caraca, que negócio fácil. Aí, foi igual o convite para o podcast. Eu também fui a uma missa, né, lá na paróquia da Paz. Aí esperei todo mundo, ele atender todo mundo após o término da missa. Aí no final eu fui o último, aí Dom Gregório, aí expliquei para ele, né? Ele, na hora, vou gravar com você. Veja só lá com a minha secretária para agendar. Aí o problema foi esse, foi agendar, né? Porque o sim ele deu na hora. Aí ele deu o sim dele. Aí eu disse, agora eu vou para a parte de arquitetar a música. Então você colocar a introdução aqui, o canto aqui, porque ele disse assim, Flávio, eu não canto. Mas eu já vi o senhor cantando. Ele, não, mas ali era só na missa e tal. Aí ele disse, não, mas eu posso... Não sei se você já viu aquelas formas das músicas da Toca de Assis, de 2008, onde o cara a pessoa canta, aí no meio, o Frei Roberto Letieri, ele falava, isso. Depois voltava para a música. Pronto, a música é mais ou menos essa arquitetura. Né? Ela vem, aí eu cantando, aí depois ele entra. Agora, o interessante está no que ele fala, né? Porque, tipo assim, ele não tinha nada feito, não tinha nada. Eu mandei as coisas para ele estava de férias. E mandei a música, a letra, mandei o arranjo para ele ver. Eu disse, você tem um intervalo de tal até tal para poder falar. Aí eu acho que ele olhou, mas tipo, não criou nada. Aí quando estava marcada a audiência, né, que é em forma de audiência, né? Aquele tempo ele dedica na só agenda dele. Na agenda, isso. Aí ele foi em março. Depois que eu me livrei desses problemas de doença, que aí em março teve outra doença, que foi outra pedra no outro rim. Aí me operaram de novo. Só que aí deu tempo eu ir. Porque ele foi gravar dia 10 de março e a pedra foi dia 27 de março. Deu tempo. Deu tempo para ele gravar, mas para mim não. Aí eu tive... Pior que, tipo assim, toda anestesia que fica fica um tempo mal, né, com aquilo ali. Aí eu me recuperei, quando só fui gravar mesmo a música em maio, cara. A parte minha eu gravei só em maio. Dom Gregório gravou tudo primeiro que eu. Aí como é que porque nós estamos em julho. E você já está concorrendo ao prêmio, como é o mesmo nome? Catholic Music Awards, né? Que vai ser agora final de julho. Isso. Né? Digamos, a escolha, né? Vai ter uma votação, é isso? Na realidade, assim, esse evento... Só um minutinho, só para eu contextualizar. Você vai participar desse evento com essa canção, Pai das Misericórdias? Não. É com a música Micael. Eu lancei... com Micael. O detalhe, assim, o Catholic Music Awards, só para explicar para as pessoas. Tá. Ele é um evento promovido pelo Vaticano, né? Pelos de Castério lá, eu me esqueci o de Castério, que é o responsável mesmo, mas é via Vaticano. Então, o que acontece? Esse evento é para premiar todas as músicas que foram lançadas de 2000 até 2024. 24 anos? 24 anos. Que é o período do jubileu que a gente comemorou. Ah, tá. Então, é nesse período. Então, todas as músicas... Então, o que foi lá... É um pouquinho de espaço. Mas eles fazem essa varredura toda de canções? Não, aí é para quem se inscreveu, quem lançou suas músicas. Tudo bem, tá certo. Tipo assim, eles começaram a divulgar esse evento ano passado, em 2024. Vai continuar sendo anual.
ainda não sei, eu não tenho essa resposta certa, se vai ser anual. Legal. É a primeira vez? É a primeira premiação da música católica. Fica esperto aí, Matheus. Chama aí, né? Presta atenção, mano. Quem sabe no próximo ano lança a minha. Eu creio que, por exemplo, para esse ano de 2026, né? Eles devem pegar o que tem de 2020 É um espaço de de 25. tempo. É um espaço de tempo. Aí vai ser um menor, espaço né? menor. Então, se você lançou, que não dava para eu mandar essa música do Pai da Misericórdia, porque ela vai ser lançada ainda, né? Em 2025, dia 1º de agosto. Entendi. Então, é esse intervalo grande. Tá. Então vamos só concluir a história da música Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias. Aí tu voltou da tua enfermidade, aí gravou a tua parte. Aí gravei minha parte. Pronto, ficou pronto. Ficou pronto. Só que aí, o que acontece, né? Às vezes, eu até brinco pensando, se você me der a mão, eu puxo o braço. Aí cheguei pro Dom Gregório e disse, Dom Gregório, ó, a música foi gravada, sua parte, eu vou gravar a minha, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O clipe, era interessante que o senhor aparecesse nele. E então, eu escrevi o roteiro do clipe, né? Aí, ia ter um momento com ele, ali. Tá. Porque o que acontece? A minha primeira música, o tema dela era um tema sacramental, assim, de um sacramento, que era o sacramento da Eucaristia, que é uma música de adoração, mas falava no roteiro, tinha a parte de adoração, que é a Eucaristia. Tá. Nesse, é diferente. Ela fala do filho pródigo, da volta, né? Do filho. Aí eu coloco o sacramento da confissão, né? Da penitência. Então, é sempre assim, eu gosto sempre de fazer ali na hora do roteiro, você escrever um roteiro que fala de alguma coisa, para deixar para a pessoa também, né? Para o povo. Tá. Então, eu escrevi o roteiro, gravei a música. Quando eu disse, olha, falei para o Sérgio, quando tiver alguma coisa da música, manda para mim, para poder já mandar para o pessoal do clipe, para eles poderem fazer e a gente, assim, já saber o que tem que gravar. Aí a gente a gente fez a captação na minha casa, né, que o clipe começa lá e termina lá. A gente fez uma captação aqui na nossa catedral, Tá. que o pessoal liberou lá para gravar. Foi super gentil o pessoal da catedral. Um abraço para eles. Eu não lembro dos nomes, mas a todos que fazem a catedral. Aí o Dom Gregório disse assim para mim, ó, quando você for gravar, vá onde eu estiver, que lá a gente grava a minha parte. Eu expliquei para ele como era o roteiro. Aí ele estava numa missa, cara, lá no bairro Ellery, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Foi a posse lá do novo... Isso, do novo... Acho que é Padre Bruno. Padre Bruno Moreira. Cara, quando eu cheguei lá, bicho, tava assim, não tava lotado não, tava além. Imagina assim, a praça toda lotada. E tu chegou com equipamento? Não, aí eu cheguei lá, eu tava com a roupa, né, de gravar, a minha mochila e outra camisa, que precisava trocar ali bem rápido. Aí eu disse, caraca, e aí? Vou ter espaço. Aí quando eu olho assim que tá o padre Tiago, lá do Diaconato, eu peguei, ele já sabia da história, né? Que eu tinha contado pra ele, como é que... Aí eu disse, aí, padre, tudo bom? Aí ele, rapaz, eu acho que eu não vim um dia muito bom, não. Pra poder pedir isso do Dom Gregório, que tá lotado demais. Ele, rapaz, foi mesmo, eu acho que o dia não foi muito bom hoje. Só que aí eu peguei... eu tinha uma viagem para fazer com a família lá para Roma. Aí eu disse, eita... Rapaz, tem que ser. Tem que ser hoje. Nem que eu saia daqui meia-noite. E realmente, eu não saí de lá meia-noite, mas cheguei em casa meia-noite. Aí eu cheguei lá, isso era uma terça-feira, eu ia viajar na sexta. Caraca. Aí eu disse, eu tinha gravado o dia todo com o pessoal da Luminous, um abração para eles. Aí eu tinha gravado o dia todo com eles. E eu disse, olha, à noite o Dom Gregório vai estar lá nessa paróquia, vamos lá e tal. Aí o Gabriel foi para lá com o equipamento. Aí quando eu chego lá, termina a missa. Aí eu vou lá para dentro da capela, o Dom Gregório passa. Aí, bendigamos ao Senhor, graças a Deus, todo mundo. Aí ele entra dentro de uma salinha, aí eu chego lá e o pessoal, eu não preciso falar com o Dom Gregório, ele está me esperando. Aí eu chego, ele, meu filho quer gravar agora? Não, quando o senhor terminar tudo, aí a gente tem um tempo, vai ser uns 10 minutos para poder gravar essas cenas. Aí deu para pegar as cenas bem direitinho, cara. Deus ali foi muito generoso com a gente, assim. Embora o tempo dele seja muito curto. Que saga, mas Deus foi generoso com a gente naquele momento. Então, gravamos o clipe. Maravilha, né?
Parabéns, viu, cara? E parabéns para nós de Fortaleza, né, da nossa arquidiocese, que temos um pastor como Dom Gregório, né, sucedendo Dom José, que também foi um grande pastor, e agora temos Dom Gregório, que é uma pessoa incrível, assim, muito acessível, né, humilde. Né, um cara muito sensível, né? Ele também foi muito generoso com a gente aqui. Demorou para acontecer a gravação do podcast com ele por conta de agenda mesmo, que a gente entende totalmente. Mas no dia que ele veio, ele disse, tô aqui, o tempo é de vocês, estou amanhã todo aqui à disposição de vocês. Então bora, tá. E gravou mais de 2 horas aqui com a gente. Então... E, assim, deixar também algo registrado aqui, o Padre Vander Lúcio. Quando eu gravei o clipe lá com ele, aí eu disse assim, aquela coisa, se me der a mão, eu puxo o braço. Ele gravou, aí eu pedi para ele gravar o clipe. Ele gravou o clipe, e quando a gente gravou o clipe, eu disse, Dom Gregório, só uma última coisa. Tem como a Arquidiocese, o perfil do Instagram, ajudar na divulgação da música? Ele, sim, meu filho, fale com o Padre Vander Lúcio. Aí eu, assim, é ruim você falar com uma pessoa sem conhecer, né? Sem ter uma ponte ali. Não, mas quando eu fui falar com o Padre Vander Lúcio, ele... também. Cara, Aí ele me ensinou como fazer, quando for fazer, converse, vá nesses caminhos. Obrigado pela indicação e pela forma. Mas eles também abraçaram, né, o projeto, até porque a imagem de Dom Gregório está ali, né? Não só a imagem, como a voz, né? Sem dúvida. Também, aí, sem dúvida. Assim, eles abraçaram o projeto e estão ajudando na divulgação. Assim, agradecer demais o Padre Vander Lúcio, Deus abençoe ele. Nesse momento que a gente está vivendo aqui na nossa arquidiocese, né? Assim, Dom Gregório parece um jogador de xadrez. Ele sabe onde botar a peça em cada lugar para que a coisa cresça, né? E ele sozinho, né? Não tem bispo auxiliar no momento, ele está sozinho. Então ele tem que ir delegando muito assertivamente, né? Não, eu acho que o Espírito Santo vem sobre ele justamente nessas escolhas, né? Exato. Cada local colocar a pessoa certa ali. Exatamente. Então... E, Flavinho, me diz uma coisa. Você sempre foi ligado à música dentro da igreja? Sempre foi o teu ministério? Na realidade, assim, a música, ela sempre foi algo em presente segundo plano. Não, sempre foi presente. Na verdade, meu resgate para a igreja foi pela música. Foi assim, eu tinha terminado a faculdade assim, de engenharia de pesca. Tá. E, tipo assim, na faculdade, quem vive a faculdade sabe que lá não é um lugar muito acessível para Deus, não, né? Com certeza. Aí o que acontece? Uma pessoa estava precisando de alguém para tocar na missa. Eu já tocava violão, assim, cantava, mas era muito no universo de forró. Né? Mas só uma coisinha, tu não foi criado num berço católico? Não, fui muito. Foi, Minha né? mãe era muito católica, assim, era ministra do batismo. Assim, mas aí na juventude tu... pastoral do batismo. Na juventude tu não era engajado, tu não estava dentro da igreja, é isso? Não, fiz só mesmo a primeira comunhão, o crisma. A iniciação cristã, né? Iniciação e depois... Se afastou. Fui pro mundo, gastei tudo. Estou só o pecado. A gente conhece essa história, a gente conhece. Mas aí tu tava lá na faculdade, alguém... Não, aí eu tinha terminado a faculdade. Terminou. Deixa eu ver, tinha terminado a faculdade em 2006, mais ou menos. Tá. Aí um amigo me chamou, bicho, tu toca aí violão, vamos tocar na igreja, cara, não tem ninguém lá. Tá só no gogó. Não era uma missa para ganhar um trocado, não. Era para assumir lá. Não, para ficar tocando com ele, né? Com ele. Ele já é Batista hoje. Um abraço. Batista é um amigo lá do bairro onde eu morava, né? Aí ele chamou. Aí tu foi só pra resenha. Pela resenha cara, de tocar e tal. Totalmente assim, sem noção total, né? Ele só me dava o que era para fazer, eu fazia. Saía dali pra Gandaia, não tava nem aí. Aí tu tocava violão? Tocava violão. Aí eu peguei, fui pra missa, isso foi em 2006. Mas aí eu fiquei tocando. Até na época era o padre Aurélio, que hoje é Dom Aurélio, né? Que é o bispo lá de Quixadá. O padre Aurélio era a pessoa que ficava lá que ele estava sempre com a gente lá na Santa Cruz de Itaperi, ali no bairro da Serrinha. Certo. Então, eu fiquei lá, passei mais ou menos 1 ano, né, nessa capela. Quando foi em 2007, o meu irmão me chamou para participar de uma missa
que era a ordenação do padre Josieldo Nascimento. Certo, o da São Judas Tadeu. Isso. Certo, São gravou Judas com a Tadeu, gente aqui. Gravou com você, né? É, já. Aí eu fui pra missa. Aí quando eu vi o ministério, às vezes eu acho que eu vou vir pra cá. O negócio é organizado aqui. Não, pelo contrário, era o contrário. Era o contrário. Aí eu disse, eu acho que eu vou vir pra cá. Aí eu perguntei como é que faz para entrar aqui. Aí o pessoal, tem que fazer o seminário. Eu, não, mas eu já fiz um seminário de vida no Espírito Santo. Mas tem que fazer o daqui. Tu já tinha feito em 2004. Assim, Deus sempre falou comigo, cara, assim, embora eu tivesse afastado, né? Tá. Eu acho que a graça sempre vem, né? A graça sempre chega. Mas às vezes a gente recusa a graça, né? A gente tem esse poder sobre isso, de recusar uma graça. Quando Deus Temos manda. a liberdade, né? Principalmente a graça suficiente. Quando ela chega, a gente não quer, tchau. É. Mas depois ela vem de novo. E ela veio. É. Aí quando foi 2007, aconteceu esse episódio de participar da missa. Aí fiz lá o seminário de vida no Espírito Santo. Tive sorte porque logo que estava terminando a missa, o pessoal já dizia, não, próximo final de semana vai começar o seminário de vida do Espírito Santo. Então foi bem assim, Deus me chamou para aquela missa justamente para participar desse seminário. Aí, a partir desse seminário, eu decidi ser de lá, ser da comunidade católica Anunciando. Tá, porque o seminário foi lá, né? Foi lá. Tá. A missa foi lá e aí o convite do seminário foi lá. Aí eu comecei a fazer o seminário, entrei no grupo de jovem, na época eu era jovem ainda. Já era um jovem ficando velho, né? Eu vou fazer 45. Sim. Na época eu tinha 27. Tu é de 80 ou de 80? Sou de 80. É, eu também. Somos de 80? Somos de 80. O que foi que aconteceu? Ó, não corta não, viu? Deixa isso aí. Bem, pessoal, terminamos por aqui, foi ótimo. Talvez esse episódio não vá ao ar. Ó, isso é o que dá, viu? Fazer programa com 2 cearenses, ó. Tá vendo? O cara, ó. O cara não perdeu o cabelo e o cabelo, pelo visto, não esbranqueceu. Mas, por outro lado, né? E não pinto, viu? Nós podemos ver uma protuberância abdominal. Não podia ficar por baixo. Ei, é o soldado que cai atirando, viu? Tem que ser, meu amigo. Aí Participei do seminário, entrei no grupo de oração. Mas um parênteses aqui, a década de 80 é inigualável, né, cara? Cara. A 80 é 80, né, meu amigo? 80... Esse povo aí que nasceu de final de 90 pra cá, mas não sabe não, que é, mas sabe 90, que é bom, você não. nasceu em 90? No, final. Olha, Ele ainda se livra. Não. Pegou mais nada, mano. Não, mas quem nasceu da década de 80, meu amigo, vive em qualquer planeta. Tempos áureos. Sim, aí tu se engajou. Engajei. Aí sim. Aí foi onde eu escutei, na realidade, Deus falando comigo, assim, assertivamente, numa palavra ali. Tá? Essa frase, essa passagem de João 6,68, ela está marcada no meu coração. Quando Pedro responde, né? Para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, tipo assim, eu decidi ali, eu disse, não tem como voltar para aquela vida, não. Aquela barco vida já está em alto mar. Né? Aquela vida é sem futuro. Assim, quando você pesa ouro com estrume, não tem o que, tem o que discutir. Não tem o que discutir. Então, eu peguei e disse, olha, eu vou ficar aqui e dessa vida eu posso estar em qualquer outra comunidade, qualquer outra situação, mas dessa vida eu não deixo mais. Já foi algo que eu decidi ali. E que eu pensei assim, daqui eu vou encontrar a minha família. Sim. Então, lá encontrei minha esposa. Né? A comunidade não me deu só Deus, não. Deu um monte de coisa. Pacote completo. O pacote completo. Esposa, filho. Né? Então, comecei caminhando lá em 2007 e até hoje estou nessa vida com Deus. Muito bom, muito bom. Flavinho, um santo da sua devoção. Tem vários, né? Mas assim, se tu pudesse eleger... As duas pessoas que me erguem demais são Tomás de Aquino e São Padre Pio. Show. Esses até com a camisa aqui. aí do São Padre Pio. Camisa aqui. São Padre Pio de Petreutina. Mas é incrível, né, a história dele. Assim, eu gosto de Padre Pio, não é nem... Assim, o pessoal olha muito... dons extraordinários, né? Não olho, cara, para essa parte dos dons, assim... dessa parte muito mística. Eu olho mais porque você tem que ler a história dele para poder ver esses detalhes, né?
Eu gosto daquela coisa, mas assim, ele rezava o terço. Ele, doente, continuava. Sabe? É uma vida de ascese, determinada. Aquela perseverança, aquela coisa de trincheira mesmo, sabe? Disciplina, né? De ser santo na trincheira. Ser santo, assim, numa situação de explosão, não, é ali no dia a dia. Exato. É todo dia acordar, ter sua oração pessoal, é todo dia, é toda semana ir viver a sua oração comunitária na sua comunidade, na sua igreja, no grupo de oração. A gente precisa dessas duas realidades. Dessas duas pernas, né? Precisa. A oração pessoal e a oração comunitária. Não tem como você fugir disso. E quem não faz isso, acho que está no caminho meio torto. É igual o Saci, vai ficar pulando só com a perna. Não caminha não, pula. Aí, assim, comecei a fazer esse caminho lá na comunidade e hoje estou até hoje nele. Show. Aí o apostolado da música, aí o que acontece? Em 2008 tivemos um retiro e veio uma fala de uma pessoa rezando em mim que eu ia... meu ministério era pregação. Tá. Isso em 2008. Um ano depois... Tu já vivia a realidade do ministério de música e aí veio pregação. E veio pregação. Aí foi onde eu comecei a evoluir nessa questão essa habilidade, né? Evoluir mais na questão de você estudar a doutrina, né? Isso. Então, comecei a estudar. E aí, depois, estava até falando para o Matheus antes aqui, eu disse, olha, aí teve uma hora que eu tinha que validar esse estudo, que era o quê? Fazendo a faculdade de teologia. Aí eu comecei a fazer a faculdade de teologia, já pensando, claro, no diaconato. Sim. Porque já tinha, assim, ele começou a surgir em 2012, mas aí depois eu fui entender, eu fiquei estudando de 2008 até 2012, por aí eu disse, não, está na hora de fazer, então, a teologia. Sim. Aí eu comecei, aí tranquei, aí voltei agora. Show. Maravilha. Cara, então quer dizer que a sua canção é o nome dela? Aqui Micael. Micael. Micael, o que quer dizer? Miguel. Miguel. Está concorrendo, então, ao prêmio Catholic Music Awards. Isso. Que acontecerá quais os dias? Dia 26 e 27 de julho. 26 e 27 de julho. Lá em Roma. Lá em Roma. E você estará lá. Se Deus quiser. Acompanhando lá, né? Se Deus quiser. Tu tem conhecimento de quantas músicas brasileiras estão lá concorrendo? Eu acho que falar um número aqui eu podia errar, mas... Mas são muitas. São muitas. São em torno de 15 categorias. 15 categorias. Em torno de 15 categorias. Tem em torno de 3 a 4 músicas por categoria. Mas isso geral? Só língua portuguesa. Tá. Porque lá eles separaram língua inglesa, língua Latina, espanhola, língua italiana e língua portuguesa. Acho que essas 4 línguas que vão ser... que compuseram todo o evento, né? E qual é a categoria que tu está concorrendo? A categoria... Micael ficou em 2 categorias. Eu lancei as 3 músicas, né? Mandei as 3 músicas, mas só Micael ficou... Micael ficou como melhor canção de rock e melhor novo cantor. Show. Então, as 3 são a Micael, Eis aí tua mãe e Faz um Milagre. Faz um Milagre em Mim. Faz um Milagre em Mim. Só que elas duas não entraram. Só Micael. Só Micael. Que massa, cara. Aí ficou nessas duas categorias. Aí como é a apuração? É votação do público não, ou vai ser só critério de jurados lá? Critério de jurados, somente. Parte de jurado mesmo. Então como é que a galera, quem está assistindo e todo mundo pode ajudar divulgando a tua música? Como é que tem acesso? Onde é que ouve? Como é que é? Hoje ela está em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Deezer. Spotify, Deezer, Apple todas Music, elas, tudo, Apple Amazon, Music, né? a Amazon, todas elas estão. E tem um clipe no YouTube, E o clipe no YouTube, isso mesmo. Onde é que encontra lá com o Flavinho teu canal? Ferreira 1. Tem que Flavinho colocar Ferreira, 1. Quer dizer... Bota o número 1, né? Bota o número 1. O numeral 1 após Flavinho Ferreira, né? Porque quando coloca Flavinho Ferreira, aparece um montão de gente lá. As cópias, né? Mas o oficial, pessoal, você bota o numeral 1. É o oficial. E agora o YouTube tem um arroba, né? Arroba Flavinho Ferreira. Exatamente. Aí você vai direto no canal. Vai direto lá. Aí, galera, acessa lá. Vamos... diretor, dá pra colocar aí?
Bota aí. E aí você acessa o canal do Flavinho, escuta a canção várias vezes para você aprender, tá certo? Para você rezar, para a gente ter um brasileiro vencedor desse prêmio. Compartilha com todo mundo, curte, se inscreve no canal dele e faz o que mais? E reza. E reza, né? Reza com a música. Aprende a canção aí do Flavinho, tá bom? Se inscreve no canal. Flavinho Ferreira, numeral. Não, você não vai escrever você vai colocar o numeral 1. Viu, diretor? Se liga aí, diretor. Tá bom? Então compartilha aí com todo mundo, seus amigos, conhecidos. Bote aí, meu amigo. Pode colocar. Obrigado. O Instagram, tu já botou no início, Matheus, dele? Instagram, que é Flavinho Ferreira, né? Flavinho Ferreira 1 também. Também. O cara é o número 1. O cara é o número 1 em todo canto. É porque quando coloca Flavinho Ferreira, aí já tinha já. Aí eu botava um número. O numeral eu botei 1, que já deu para entrar. Parece um monte. Sim, pessoal. E também lembrar que nas plataformas de áudio, como por exemplo o Spotify, por exemplo, você pode também marcar lá. Não é like, é outro nomezinho. Como é? No Spotify, por exemplo, você pode curtir o perfil. Pronto, curte lá, né? Tem um negocinho lá, para você curtir também. E fazer a pre-save. A pre-save, quem puder fazer a pre-save de Pai da Misericórdia, tá lá pronto, no que meu... já é outra canção, né? Isso, Isso. Pronto. E lá no teu Instagram tem tudo lá, né? Explicando tudo, falando de tudo. Tá tudo lá. Show. E agora o pessoal do Católico Musical hoje está começando a fazer a divulgação dos finalistas, né? Acho que está chegando já perto aí do evento. Eles estão começando a expor. Ontem, a partir foi alguns dias atrás, eles colocaram já a melhor música, a melhor cantora católica, tal, de cada língua ela vai colocando lá, as meninas. Que bacana. Aí depois colocou dos homens, aí assim vai. Daqui a pouco tá lá aparecendo a minha categoria, né? Legal. A tua música é a única cearense? A única cearense. Olha aí. Assim, só tem 2 nordestinos. É eu, aqui do Ceará, e uma menina lá de Pernambuco, minha amigona, na realidade, a Albanita de Cássia, também com a canção, ela tá lá. Massa. E ela vai também, ela tá lá com a gente. Pronto, o Atos vai embarcar nessa aí, divulgando a música do Flavinho, torcendo, rezando para que quem sabe eu vou... Pois é, tem verba pra gente ir fazer a cobertura do evento. Se tiver, a gente vai. Assim, quem sabe eu volte, né, com algum troféu pra gente gravar aqui e fazer outro podcast pra contar como é que foi a experiência. E vai sair o Atos de Louvor com o Super Matheus Jackson. O cara se garante, viu? O homem é bom. Não é tão bom quanto você, mas... Não, o homem é bom, que é isso? Ninguém... Né, 2 feras aqui, Flavinho Ferreira e Matheus Jackson. Em breve aí vocês vão conferir no Atos de Louvor. Flavinho, foi bom demais, cara. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. Não, as portas abertas, meu irmão. Atos Podcast aqui, portas abertas para você, viu? Obrigado pela atenção de vocês, assim, poder estar contando um pouco da história, da minha história. E desse apostolado, né, que é a música. Sim. A música agora junto com essa vivência de pregação, porque a pregação e a música, eles são 2 coisas que andam juntas ali, né? Acho que toda pregação com música, ela chega mais ao coração. Sem dúvida. A música ponta de lança, né? Vai abrir os corações. Abre o coração para depois vir a palavra e fecundar ali, né? Amém. E o homem daqui a pouco, Diácono Flavinho aí cantando. Aí pronto, meu amigo, aí pronto. Imaginem, cara, dupla. Diácono, Netinho e Flavinho. A dupla Netinho e Flavinho. Eu acho que eu entendi a piada. Quem sabe, né? Tu entendeu? Eu acho que eu entendi a piada aí, viu? Gente, então é isso. Obrigado pela audiência. Compartilha esse podcast, esse episódio com todo mundo aí, tá bom? Você que é da Anuncia-me, está assistindo aqui, faça esse episódio chegar a todo mundo, a todos os irmãos aí da comunidade Anuncia-me. Um forte abraço para todos. Deixa o seu like aí, compartilha e se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, tá bom? Valeu, Flavinho. Valeu, obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.